Você faz parte do ministério de louvor? Existe ministério de louvor? A Bíblia fala de ministério de louvor? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, embora polêmico, vai deixar muita coisa bem esclarecida. Paulo fala, no livro de Efésios, capítulo 4, de 5 ministérios que Deus deu ao corpo de Cristo. E ele fala de apóstolos, fala de mestres, fala de evangelistas, de profetas e pastores. Ou seja, ele não fala de ministério de louvor. Eu sei que a gente fala muito essa expressão, ministério de louvor, e é uma coisa que talvez, para ficar mais prático, a forma de dizer foi entrando e a gente foi adicionando isso ao nosso vocabulário. Mas, biblicamente, gente, isso não existe. Então, resta a pergunta, e a gente faz parte do que, então? Ministério de música, e música é ministério? Como que a gente pode dizer? Eu até entendo se alguém estiver usando essa palavra ministério como, por exemplo, subdivisões de um governo. Quando a gente tem um governo, a gente tem ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Economia. Então, a gente tem subdivisões de uma forma para organizar e implementar mudanças, planos, etc. Pode até ser que seja dessa forma que as pessoas estão usando, mas eu tenho dúvidas. Por quê? Porque na nossa linguagem bíblica, a gente encontra esse ministério, então eu acabo que vincula uma coisa a outra. Se dessa forma a gente estiver usando, infelizmente, eu sinto muito em te dizer, mas a gente está usando errado. A Bíblia não fala de ministérios de louvor. Então preste atenção que eu quero pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a música. O corpo de Cristo, no geral, é chamado a adorar a Deus com música. Ok? Então, Paulo fala disso em vários lugares. Fala em Efésios, ele fala em Colossenses, fala em Coríntios. A Bíblia é recheada de coisas e de ferramentas para nós usarmos a música. O próprio livro de Salmos são canções e poesias escritas para a gente entoar a Deus e usar na nossa linguagem devocional com Ele. O corpo de Cristo inteiro é chamado a adorar a Deus com música e também sem música. Então, vamos partir desse princípio e desse pressuposto. Mas, quando se fala de ministério de louvor, aí vai ficar esse problema. Então, se não existe na Bíblia, como é que a gente faz? O que a gente faz no corpo de Cristo? Então, como é que a gente descreve o que a gente faz? A gente pode continuar usando essa terminologia por conveniência. Mas a gente precisa esclarecer uma coisa. Quando a Bíblia fala desses 5 ministérios, a gente precisa se enxergar em algum deles. Porque esses são os ministérios biblicamente falando. O que é que eu estou querendo dizer? Se você canta ou toca um instrumento, você precisa se enxergar em alguma dessas facetas. Talvez você tenha um chamado pastoral. Não necessariamente, entenda bem o que eu vou dizer. Não significa que você vai ser ungido, vai ser pastor um dia, mas o ministério está operando na sua vida, de forma que você tem essas inclinações pastorais, que é o quê? Cuidar de pessoas, preocupar com as vidas, acompanhar, discipular, fazer caminhar junto, enfim, isso é um chamado mesmo ministerial e não depende de alguém te consagrar. Talvez você nunca vai ser consagrado, mas em você flui o ministério pastoral. E isso vai entrar dentro da música, espero que isso fique claro. Outro exemplo, de repente o seu chamado é um profeta. A sua tendência é, se você compor músicas proféticas. Ou se você não compõe, as músicas mais proféticas, com teor mais profético, elas vão te chamar mais atenção, porque esse é o ministério que tem dentro de você. Se você é um evangelista, você vai gostar, você vai ter aquele chamado, aquela paixão pelas músicas evangelísticas, a vontade de sair, de tocar, de chamar, de usar a música como um veículo. Por quê? Porque o seu ministério é evangelista. E a música vai entrar nisso. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Em algum dos 5, a sua música, o seu tocar, o seu cantar, ele vai ter que entrar em alguma dessas 5 vertentes aí. Eu quero que você deixe aqui embaixo os seus comentários sobre isso e eu quero que você mande esse vídeo também para pessoas que estão envolvidas no que a gente chama de ministério de louvor. Eu sei que é polêmico, mas vamos ver onde chega essa discussão aí. Eu quero ouvir o seu comentário, quero ouvir as suas ideias aí para a gente compartilhar dessa verdade que está na Bíblia e às vezes fica escondido porque a gente usa isso tantas vezes, ministério de louvor. Qual é o seu ministério? Aonde que a sua música se encaixa? Deixa escrito aí e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe.